começar apresentando o checkpoint que a gente preparou para essa matéria. Os integrantes do meu grupo são o Igor Alves, o Igor Antônio, a Karina Conceição. Bom, primeiramente a gente começou importando as bibliotecas que a gente escolheu para poder utilizar no código. E ao final do código a gente vai rodar para mostrar o funcionamento dele. A gente começou, primeiramente, definindo o nome das colunas para que ficasse mais fácil a visualização delas na hora de visualizar as colunas. Esse trecho do código, a gente usou para poder verificar se existem valores nulos no dataset. Como vocês podem ver, não existe nenhum valor nulo. Após as etapas citadas anteriormente, nós entramos nas etapas de normalização dos dados. Nós começamos usando o Label Encoder para fazer a conversão das variáveis categóricas, por exemplo, a coluna recorrência tinha as variáveis houve recorrência e não houve, então nós transformamos essas variáveis em números para que cada uma tivesse o número correspondente à sua classificação, utilizando o Label Encoder. Após isso, a gente decidiu separar as entradas da saída. A gente fez o drop de duas colunas, a coluna recorrência e a coluna seio. A coluna seio a gente optou por fazer o drop dela porque não há evidências que sugiram que o câncer de mama ocorra com mais frequência em um seio do que no outro. Portanto, levando em consideração o fato descrito, optamos por não incluir a coluna seio na nossa análise. Já em relação à coluna recorrência, que indica se houve ou não recorrência do câncer, excluímos ela na variável x para que pudéssemos fazer a análise dela isolada. Após isso, nós fizemos a normalização dos dados com a biblioteca da Standard Scaler aqui. E em seguida fizemos a seleção das características usando o PCA, no qual nós definimos o número de componentes de 5. E para finalizar, nós estabelecemos a divisão do dataset entre teste e treinamento, separando uma quantidade de 30% do dataset para teste e 70% para treino. Bom, na criação das camadas da nossa rede neural, nós escolhemos por optar por seguir com duas camadas. Como o número de entradas da nossa rede neural é 10 e o número de saída é 2, sendo que a pessoa pode ter a recorrência ou não do câncer, na primeira camada nós temos o valor mínimo de 6 neurônios e o valor máximo de 20. O valor médio ficou sendo 9. Já na segunda camada, o valor mínimo é 5, o valor máximo é 14, o valor médio é 7. Como nós testamos bastante o modelo, nós optamos por, nas duas camadas, nós utilizarmos 7 neurônios, que foi o que deu a melhor performance. Depois disso, nós treinamos a nossa rede neural e testamos a acurácia do modelo. No exemplo que está sendo mostrado agora, nós tivemos uma acurácia de 72%. Depois de nós testarmos o modelo, nós vamos fazer uma previsão utilizando uma amostra fictícia de um paciente. Nós criamos um paciente fictício e incluímos alguns dados nele. E utilizando o modelo, nós fazemos a previsão. No caso, o modelo concluiu que o paciente não teria uma nova ocorrência do câncer. Após a análise, podemos concluir que, apesar do tratamento dos dados, treino e teste, a acurácia chegou ao valor inferior a 80% e superior a 60%. Isto posto, é válido dizer que é um modelo de aprendizagem que ainda possui pontos para refinamento e melhoria, uma vez que não possui um valor tão alto de exatidão para previsões também. Não é um método que possua o nível de eficácia desejado para tal caso. Após a apresentação, agora nós iremos executar o código.